A única certeza da vida é que todos nós morreremos. Mas por que é tão difícil lidar com esse sentimento? Esse é o tema do vídeo de hoje, o luto. Fala pessoal, como é que vocês estão aí? Eu sou o Fábio, sejam bem-vindos mais uma vez a esse canal que fala de espiritualidade, projeção astral e vida extrafísica. Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje o tema do nosso vídeo é o luto, tanto para quem fica quanto para o desencarnado. Vamos tentar de uma forma clara, com respeito, né? Tentar transmitir um pouco de informação sobre esse assunto. Na verdade, nós não aceitamos facilmente a morte porque nós esquecemos que a nossa vida aqui na Terra é apenas uma passagem, né? Nós não somos preparados para despedidas, nós não fomos programados para a perca. Assim, gente, eu não posso falar com tanta propriedade sobre esse sentimento, porque eu nunca vivi esse sentimento tão intensamente. Na verdade, a única pessoa que eu perdi mais próxima de mim, que já voltou para a nossa pátria espiritual, foi minha avó, Dona Irene, que partiu. Mas, logicamente, que eu senti a sua partida, ainda sinto a saudade dela, né? Porém, eu sei que ela era uma senhora já de idade, tinha alguns problemas de saúde, então mais ou menos que você vai se preparando para esse momento, né? Mas mesmo assim, a gente sente a falta da pessoa, né? Mas eu tenho a consciência que perder minha avó é diferente, por exemplo, se eu perder minha mãe, se eu perder meu pai, se eu perder meu irmão, se eu perder um filho meu, se eu perder uma neta. Eu sei que existe essa diferença. Às vezes, 4 estações não são suficientes para que possa passar essa dor depois de uma perda, né? Eu acho que o primeiro tudo é o mais difícil da gente viver, né? Depois da morte, eu acho que o primeiro tudo é sempre mais complicado, né? O primeiro aniversário, tanto o seu quanto da pessoa, né? As primeiras férias, né? Os primeiros natais, eu acho que é uma das coisas mais impactantes, né? Os primeiros tudos, na verdade, os primeiros tudo que você faz, aonde essa pessoa estava envolvida, são os momentos que você mais sente essa falta, mais sente essa dor, né? E isso é o luto, gente. É um sentimento profundo de tristeza, né? Pela perca, pela morte do ente querido, né? O qual o ser humano vive um vazio por motivo da ausência daquela pessoa. Eu costumo dizer que o luto é como a fé. Cada um sente de uma forma, né? Somente quem sente o luto tem a proporção daquilo. E somente quem tem a fé consegue dimensionar o tamanho dela. E sim, gente, é necessário sim viver o luto. Até mesmo para que você se acostume com a ausência dessa pessoa, né? E isso é um processo que costuma tomar um tempo. E cada um tem o seu tempo para se refazer desse novo momento da vida. Mas é importante ter em mente que aquele ente que partiu terminou a sua missão aqui na Terra. Mas quem ficou ainda tem a sua missão, tem que continuar caminhando. Eu e nem ninguém, gente, tem o direito de falar: para de sofrer, levanta a cabeça e segue. Não. Nem eu e nem ninguém. Como eu disse que o luto e a fé só sabe o tamanho dela quem sente, mas é importante que você
viva o luto, mas não se entregue à dor. E é importante para você, mas também para o desencarnado. O desencarnado, ele recebe todas as energias que são vibradas em sua intenção. Então ele vai sentir aquela saudade que você está sentindo. Ele vai sentir a falta que você sente dele. Porém, o desencarnado terminou a missão aqui na Terra. E ele precisa continuar sua evolução espiritual. Pense que esse ente querido seu foi convocado para uma grande missão em uma outra cidade. Então, mesmo que ele saiba que você vai sentir saudade, e ele também vai sentir saudade, se ele não tiver a segurança que todos que ele deixou aqui estarão bem, continuarão a sua jornada, ele não vai ter o desprendimento de se dedicar a essa nova missão, né? Ele não vai conseguir se dedicar aos seus novos projetos espirituais. E por consequência, ele opta em ficar perto daquela pessoa que sofre mais, né? Mas na intenção de consolá-la, na intenção de que ela sinta a sua presença. Só que sem perceber, esse ente querido acaba virando um obsessor. Porque quando o espírito desencarna, como eu disse para vocês em um vídeo anterior, ele desencarna com as mesmas sensações de sede, de fome, de necessidades, enfim. E se ele não se desvincula dessa dimensão, ele não começa a evoluir. E para ele saciar a fome, a sede e outras coisas, ele vai ter que tirar essa energia de quem? De alguém. Ou ele tira de você, ou ele tira de alguém que está próximo. Eu já falei para vocês que esse encontro entre aqueles que foram e nós vai acontecer. Vai acontecer. Mas se esse espírito, se esse ente ficar preso aqui na crosta terrestre, esse encontro vai demorar muito mais. Porque acontece que quando você desencarnar, esse ente não vai ter mais acesso a você, porque você vai estar numa outra vibração, e uma vibração que ele não alcançou. Porque ele não evoluiu espiritualmente. Ele ficou aqui para te acompanhar, e você desencarnou e foi para outro plano. No Livro dos Espíritos, na pergunta 936, Allan Kardec pergunta como as dores inconsoláveis dos que ficam na Terra afetam os espíritos que partiram. E os espíritos amigos responderam: o espírito é sensível à lembrança e às lamentações daquele que o amou. Mas uma dor incessante e descontrolada o afeta penosamente, porque ele vê nesse contexto, nesse excesso, uma falta de fé no futuro, de confiança em Deus, e por consequência um obstáculo ao seu progresso e talvez ao próprio reencontro com os que o deixou. Que foi o que eu acabei de falar. Quando você deixa de viver por conta que você perdeu alguém, aquele ente que partiu, por te amar, ele vai tentar ficar ao seu lado para tentar te consolar. Só que ele atrasa o desenvolvimento espiritual dele. E ainda Allan Kardec faz
um comentário em cima da resposta do Espírito, dizendo que, estando um espírito feliz, mais feliz do que na terra, lamentar que ele tenha deixado essa vida é lamentar que ele seja feliz. Dois amigos presos na cadeia, né? Ambos devem ter um dia sua liberdade. Só que um deles teve a liberdade antes. Seria caridoso que aquele que ainda ficou preso se entristecesse porque o outro foi libertado antes? Não haveria mais da sua parte egoísmo do que afeição ao querer que o outro compartilhasse por mais tempo preso com ele? O mesmo acontece com dois seres que se amam. O que parte primeiro foi primeiro a se libertar, e devemos felicitá-lo por isso e esperar com paciência o momento em que também nos libertaremos. A espiritualidade, ela não tem intenção de causar um choque a nós depois do desencarne. Então, quando nós desencarnamos, além de toda a experiência que nós adquirimos, né, nessa encarnação, né, todo o conhecimento que nós adquirimos nessa encarnação, nós vamos ainda ter sentimentos e necessidades da Terra, como eu falei agora há pouco. Vamos sentir saudade, amor, fome, né? E o espírito, ele tem que se adaptar à nova realidade. E o espírito vai aprendendo a trabalhar melhor com esses sentimentos e necessidades. Porém, o espírito tem que estar disposto a isso, né? O espírito tem que aceitar, porque uma coisa é fato: nada é imposto por nós, nem como encarnado e nem como desencarnado. Se o espírito sentir que você não vai conseguir viver sem ele vai ficar preso aqui e vai se atrasar. Eu sei que às vezes nós pensamos assim, mas nossa, desencarnou tão novo, nossa, tinha tanta vida pela frente, né? E vemos outras pessoas vivendo aí até 90 anos, 80 anos, tem pessoas que chegam até 100 anos aí, né? Mas muitas vezes, gente, a missão daquele espírito é curta, né? Muitas vezes um espírito que habita um corpo infantil, ele tem muito mais evolução e muito mais experiência do que aqueles que são os seus pais naquele momento, né? E essa ordem natural ao qual a gente se refere, de que nós, logicamente, que nós como humanos sentimos isso, de eu não quero perder meus filhos, né? Na nossa ideia humana, né? Nós achamos que o normal seria o desencarne primeiro dos avós, depois dos nossos pais, depois o nosso desencarne e depois dos nossos filhos. Quando essa inversão de cronograma acontece na nossa vida, nós nos indignamos. Mas é por isso, porque muitas vezes aquele espírito, mesmo que ele tenha vindo depois, ele tem muito mais experiência, ele tem muito mais evolução do que aqueles que os antecederam. E ele precisava daquele momento ou para ajudar que os seus antecessores cumprisse uma prova, né? Ou cumprisse uma expiação, ou ele mesmo precisava somente daquele período para que ele cumprisse o seu resgate kármico também. Uma coisa nós podemos ter certeza, que quando nós partimos, quando nós organizamos nossa nova jornada, nossa nova experienciação na carne, nós já deixamos marcados duas datas.
o dia da nossa chegada no plano terreno e o dia do nosso retorno no plano espiritual. Não existe morreu antes do tempo, a não ser que você, por sua própria vontade, encerre sua encarnação. Mas normalmente, mesmo aqueles que a encarnação é encerrada por outra pessoa, logicamente que tem um contexto sobre isso, mas já é sabido que o dia do seu retorno é aquele, né? E para nós que estamos aqui, resta só a gente esperar pacientemente a nossa hora, né? E honrar a memória daqueles que ficaram, que partiram, porque todo mundo deixa um legado, todo mundo deixa uma história, né? Algo que a gente tenha que se orgulhar, né? Uma coisa é fato, que a nossa família espiritual é muito maior do que a gente possa imaginar. Muitas vezes, nesse ciclo de encarnação, por exemplo, no meu caso, de descer aqui, viver essa experienciação com todos esses que fazem parte do meu redor e desencarnar e encontrar meus parentes que já estão no mundo espiritual. Nesse ciclo, muitas vezes eu não consigo ver todo mundo, porque às vezes no momento que eu tô lá, a galera já desceu também, porque a nossa família espiritual é muito maior do que nós pensamos. Mas mesmo assim, ninguém esquece de ninguém. E quando a gente desencarna, aos poucos a gente vai relembrando daqueles que um dia passaram por nossas vidas. Quantos pais e quantas mães e quantos amores e quantos filhos nós tivemos durante essa jornada espiritual, né? E ninguém esquece de ninguém. Todas as minhas mães me lembram de mim, né? Em algum momento, né? Todos os meus pais lembram de mim, todos os meus filhos, né? E provavelmente quando eu desencarnar eu lembrarei aos poucos, à medida que eu for me readaptando a essa nova condição espiritual, né? E lidar com a perda de um ente querido é uma experiência tão difícil, tão dolorosa, que nós temos que usar tudo que estiver ao nosso alcance para que nós continuemos nossa jornada, né? Então, permita-se entristecer, permita sentir as emoções afloradas com o luto, não importa quanto tempo já passou, quanto tempo essa pessoa já desencarnou, né? Não importa. Se permita sentir isso, tá? Se permita sentir isso. Não se apegue à culpa e se perdoe. Se eu pudesse, se eu tivesse feito isso, essa pessoa foi embora e a gente não estava bem e tal. Peça perdão para essa pessoa e ela vai sentir, como eu disse, o espírito ele é sensível aos sentimentos, às energias, todas as vibrações que são emanadas à sua intenção, ele vai sentir. Então, se ele sentir que o seu pedido de perdão é sincero, é justo, é de verdade, ele vai receber esse pedido, ele vai aceitar esse perdão, tá? Então não se apegue à culpa, a essas coisas. Mesmo que você tenha que se despedir das pessoas, revisitar as memórias é algo que consola o coração, né? Faça isso sempre que puder, em orações, em lembranças boas. Quando você tiver a permissão e quando essa pessoa tiver essa permissão em projeção astral, faça isso, né? Eu por várias vezes tive oportunidade de reencontrar com a minha avó em projeção astral e outros desencarnados que são do meu convívio, né? Então, faça isso, né? Enfim, tente manter o seu estilo de vida normal. Eu sei que é difícil, mas tentar se reorganizar é o caminho mais correto para que você continue com o seu caminhar na sua jornada espiritual, né? Então, mesmo que seja difícil, pare, respire, né? E caminhe. E se ficar difícil, mesmo com tudo isso, eu acho que
ajuda de profissionais são sempre bem-vindos, né? Eu não vejo problema nisso, então não seja preconceituoso você também. Procure aí uma terapia, procure um psiquiatra, procure um psicólogo, um terapeuta, né? Muitas vezes ajuda médica, ela faz parte do processo. Vocês têm que ter em mente que a medicina da Terra, ela veio da espiritualidade. São espíritos que vieram com essa missão, tá? E encontre maneira de honrar e relembrar esse ente querido. Como eu disse, sempre tem um legado aí que essa pessoa deixou, uma frase que ela falava que marcou. Então é isso. E lembre-se que nós não somos daqui. Nós estamos aqui, tá? E a gente não veio para ficar. A gente veio para aprender. Bom, gente, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não pedi no começo, mas vou pedir agora. Aquele momento maroto. Eu peço para você dar o like, ative o sininho, se inscreve no nosso canal aí. Vamos aumentar essa egrégora de paz e luz, tá? Toda sexta-feira estamos aqui ao meio-dia com um vídeo novo, tá? Então se inscreve aí para você não perder nenhum vídeo nosso aí, tá bom? Vou deixando meu abraço fraterno aí. Sexta-feira que vem estaremos juntos, se o Criador permitir. Namastê.